E agora, para bater um pouquinho mais nesse martelo de malha, a gente vai para a penúltima parte da aula, que é um efeito de não ortogonalidade, né? Repara que tudo que a gente fez até agora, a malha era ortogonal. Então, sempre que eu fazia o produto escalar do fluxo, dava ou 1 ou menos 1, né? E se minha malha for não ortogonal, né? E o que é ser não ortogonal? Ser não ortogonal significa essa situação aqui. Eu tenho uma malha com duas células. Vou pensar numa coisa um pouquinho mais extrema. Uma malha assim. Uma malha assim, aí ela faz uma curva para cá de volta. Vamos pensar que a nossa malha é assim. Isso aqui parece ser meio surreal, mas isso aqui não é tão surreal assim não. Se você observar bem, né? Quando eu quero fazer uma malha estruturada de um aerofólio, fica um aerofólio invertido aqui, né? Mas tudo bem? Essa região aqui vai acontecer algo parecido, né? Se eu olhar para... Vou exagerar aqui um pouquinho. Se eu pegar uma célula aqui e pegar uma célula aqui, talvez aconteça na minha malha ter uma coisa dessa característica aqui. Dependendo da malha que eu faça, é claro, né? Então, assim, isso aqui não é algo que é inevitável. Não é algo que é evitável sempre, não. A gente tem um centroide aqui. E repara, né? O que a gente faz em volumes finitos? Eu pego esse fluxo avaliado na face da vizinhança aqui, esse fluxo aqui, da face, chamar de Wzinho aqui. Quando eu quero avaliar aqui, eu tenho um fluxo em Wzinho e tenho um fluxo em Ezinho, que está desse lado aqui. Aqui é. O que a gente faz, né? A gente quer interpolar esse fluxo aqui a partir dos valores de φ nos centróides. Então, por exemplo, se eu tenho um valor aqui de φ W, e aqui eu tenho φp, eu quero interpolar Wzinho com base em φW e φp. Para ficar um pouco mais dramática a situação, vamos fazer bem exagerado, né? O que a gente faz? A gente joga φW para cá e joga φp para cá, né? Você repara que, na verdade, o que eu queria fazer era isso aqui, né? Eu queria fazer direto entre os centroides aqui e pegar esse valor que está baseado nessa média aqui. Só que por conta dessa orientação, a interpolação é feita nessa direção primeiro e depois jogada para cá. Vamos ver como é que isso acontece. O slide pode ajudar mais agora. Vai existir uma contribuição nesse valor interpolado, que é uma contribuição ortogonal. Essa interpolação ortogonal, a gente pode chamar aqui desse delta, que é esse vetor delta aqui. É uma contribuição que é ortogonal à normal entre os centroides. Então, se eu tenho esse caso aqui do quadro, né, a contribuição normal ela vai ser essa linha aqui que eu desenhei. Eu vou tracejar aqui de vermelho para ficar mais evidente. Então, quando eu faço essa projeção, né, o fluxo ele tem essa contribuição aqui. E existe uma contribuição que é não ortogonal. Ela está aqui. Para que seja acurado, né, eu preciso trabalhar com as duas. Porque a minha malha está jogando aqui de um para o outro, mas existe essa questão de compatibilidade da direção e do ângulo do produto escalar. Se eu não considero esse ângulo do produto escalar, o que vai acontecer? É como se o fluxo, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma situação de fluxo que está nessa direção aqui, o que vai acontecer? Nessa célula aqui, por exemplo, a célula aqui de cima, se eu não considerar o fluxo que está vindo aqui, eu estou ignorando uma componente do meu resultado, né? Vocês conseguem ver isso? Daqui? Não é assim. Tá. Então, se eu desconsiderar isso, eu estou errando, né? E de onde é que vem esse fluxo? Vem do fato dessa derivada estar nessa direção e eu estar desprezando isso. Aqui não vai nem ter erro, aqui vai provavelmente se dar bem, porque, repara, né? Essa não ortogonalidade não é uma ortogonalidade da malha. A malha pode ser perfeitamente ortogonal.
Eu posso ter uma malha assim e ter erro. Como é que eu vou ter erro? Se minha malha for assim e meu fluxo for assim, eu vou estar errando, se eu não considerar a não ortogonalidade. Porque quando eu quiser computar essa componente aqui ortogonal, beleza, aqui vai ter a componente ortogonal, mas quando eu vejo esses casos aqui de malha, ó, olha o que aparece aqui. Componente aqui que é meio complicado. Então, é muito importante, né, quando a gente está querendo falar de casos de malhas mais complexas, considerar erros associados à não ortogonalidade da malha. Quando a malha é não ortogonal, eu vou precisar computar o gradiente com uma composição de duas contribuições. Uma contribuição que é ortogonal e uma que é não ortogonal. Essa contribuição ortogonal é a que a gente considerava antes. A não ortogonal é esse K verde aqui, e esse S aqui é a contribuição total. Em geral, né, eu vou falar isso até de maneira mais simplificada, para a gente não ter muita complicação no futuro, né? Menos complicada. A ideia é pegar essa contribuição e quando a gente faz isso, essa decomposição, a tendência é que essa contribuição não ortogonal, ela é acurada, né? A gente está reduzindo um erro que a gente está fazendo, mas ela tende a ser um pouco mais instável. Então, nem sempre a gente usa ela, por mais que a gente esteja errando. O OpenFOAM deixa a gente fazer, por exemplo, uma ponderação dessa correção. Então, a gente fala, olha só, eu quero que você corrija esse erro aqui, mas só um pouquinho. Não corrija tudo, não. Porque se corrigir tudo, a minha matriz vai ficar ruim. Então, é algo que a gente pode configurar. A parte não ortogonal, né, é algo que a gente pode fazer aqui de maneira como a gente fazia antes, né? Então, com base na norma dos vetores, onde esse Dzinho aqui é a distância do centroide para a face. E a parte não ortogonal, né, que é esse K, ele vai ter esse ângulo alfa aqui, né, que é essa componente. Desculpa, esse ângulo alfa não, esse fator de ponderação alfa. Esse fator de ponderação alfa é esse controle que eu estou falando para vocês, que é o seguinte, olha só. Eu vou corrigir, mas ponderado apenas, não vou corrigir tudo. Eu vou considerar só uma parte para aumentar um pouco a minha estabilidade, aumentar minha convergência, e isso vai ser um custo de acurácia. Esse fator alfa aí, ele vai de 0 a 1, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, no OpenFOAM, vai ter várias opções de você corrigir a difusão, e aí vai ter, por exemplo, um corrector de 0.3, 0.5. Esse 0.5 aqui é o alfa. É interessante experimentar um pouco esse valor. Na aula 3 desse módulo, a gente vai discutir bastante isso, vai ter um exemplo de simulação que a gente vai fazer essa comparação para avaliar o impacto disso no resultado. Essa parte da ortogonalidade, na minha opinião, é bem difícil visualizar de maneira teórica no início. Então, a gente vai poder ver isso com muito mais calma na aula 3, a gente vai fazer isso de maneira prática. Porque aí vai pegar a intuição, vai ser bem mais tranquilo a gente poder fazer. Beleza? Tá. Por fim, então, vamos falar um pouco da discretização no OpenFOAM, né? Em geral, se utiliza para discretizar o operador difusivo, né, um termo laplaciano, se utiliza muito diferenças centradas, porque é um método de segunda ordem que não tem nenhuma dificuldade de ser usado para o operador difusivo. Então, eu particularmente quase sempre uso diferenças centradas para esse termo. Ele vai aparecer aqui no OpenFOAM como linear. Então, olha que interessante, né? Vai aparecer como Gauss Linear Corrected. Gauss vai se referir à integração numérica, que é a maneira que a gente aproximou a integral lá no início, quando a gente foi discretizar o operador. O linear vai se referir a como que a gente está tratando a derivada no interior dele. Então, a gente vai pegar esse Gauss Linear e estamos falando, olha só, a gente vai resolver isso como diferenças centradas. E o corrected é o seguinte, eu vou aplicar a correção de não ortogonalidade. Então, o termo difusivo, né, ele sempre vem com duas componentes que têm que ser concordantes. Se eu estou fazendo ele corrected, vai existir uma outra entrada no FB Schemes, que é o SN Grad Schemes,
que também tem que estar como corrected. O que é o SN grad schemes? Ele é o gradiente normal à superfície da face. Então, ele seria equivalente ao gradiente normal, essa componente aqui, S. Então, se o gradiente normal está corrigido, o Laplaciano tem que estar corrigido. Se o Laplaciano está corrigido, o SN também tem que estar. É muito importante que isso esteja coerente. Eu posso também usar esse fator de ponderação, né, que é o que eu comentei. Eu posso utilizar aqui, né, ao invés de ter só corrected, eu posso dar corrected 0,33, que aí ele vai corrigir, mas ponderando, o que vai aumentar a convergência do meu método a um custo de acurácia, eu vou ter um erro maior. Então não vai ser mais de segunda ordem. Beleza, pessoal? Então, antes de terminar aqui, eu queria recomendar uma bibliografia para esse módulo para vocês. Esse livro aqui do Versteg, do Malasaqueira, é um livro muito bom, de volumes finitos, aplicado a essa metodologia aqui que a gente fez, baseada em centroides. Tem até comentários em OpenFont, tem vários exercícios muito parecidos com os que foram feitos aqui, que vocês podem utilizar como referência para vocês. E, assim, é um livro de CFD que é um livro muito acessível para quem está começando. Então, eu recomendo fortemente aí, para quem tiver interesse na área, quiser estudar um pouco mais, uma bibliografia fortíssima que é muito boa para começar. Existem outros, né, como o Fertziger, que é muito famoso, tem o Mucaled, que é bem complexo, que a gente vai até ver um pouco dele na aula 4. Mas o mais acessível e o mais básico, eu diria, para começar, é esse livro aqui que eu recomendo bastante para vocês estudarem, caso vocês tenham interesse, tá bom? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje a gente viu a ideia do método de volumes finitos, a gente viu como discretizar o operador difusivo e o termo-fonte, a gente viu brevemente o efeito da não ortogonalidade e também a gente viu a configuração básica desse setup da discretização no OpenFOAM. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade de perguntar, a gente discutir agora no final da aula. Caso contrário, até quinta-feira, pessoal. Valeu!